Biblioteca Virtual do PCJ. O depois que Jesus morreu, como seria a história, se só houvesse um único evangelho ou um único evangelista? O fato bíblico é o seguinte: Jesus morreu crucificado. E o que aconteceu com seu corpo falecido, segundo os evangelhos? Vamos ler cada um deles que narrou esse fato e vamos prestar atenção nas diferenças de detalhes de cada uma das narrações. Vamos tentar responder as mesmas perguntas para todos os textos. Carlos Eduardo da Silva, teólogo, áudios gravados em 2017. Texto bíblico. Marcos capítulo 16, 1-8. Passado sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. 3. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? 4. Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. 5. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. 6. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, procurais Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, égerte em grego. Não está aqui, vede o lugar onde o puseram. 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. 8. Elas em tremor e fora de si saíram e fugiram do túmulo, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com temor. Perguntas: quantas mulheres foram ao túmulo? Quem elas viram lá? O que Maria Madalena falou? Quem removeu a pedra? O que aconteceu com Jesus? Quem retirou Jesus da cruz? E quem mais? Para que serviu o lençol? Aliás, havia lençol. Onde Jesus foi colocado? Havia uma pedra para ser rolada. Quem era o José que emprestou o túmulo? Onde ele morava? Quantas mulheres viram o sepultamento? Que dia e que horas os guardas foram ao sepulcro? E o que eles fizeram? O que aconteceu com Jesus depois que foi sepultado? O que disseram os evangelistas? Então, tomamos inicialmente Marcos, capítulo 16, versículo de 1-8, relendo. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Então aparece aqui as 3 Marias e diz que elas foram comprar perfumes. Isso passado o sábado, ou seja, já estamos no domingo. Jesus morreu sexta-feira, né? Então aqui já estamos no domingo. Um dos evangelistas disse que elas foram preparar os perfumes, né? E aqui elas foram comprar os perfumes, né? Para embalsamar o corpo de Jesus. O versículo 2 diz: bem cedo, no primeiro dia da semana, isso é, domingo, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Ok? Que, segundo o evangelho, é um jardim e tal. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, elas fazem um comentário, não diz qual delas, entre as 3, está falando isso. A preocupação de que talvez o túmulo estivesse fechado, como foi colocado fechado, quem iria rolar a pedra ou tirar a pedra? Era essa a preocupação delas. O capítulo 4 diz: era uma pedra muito grande. Ok? Então, é um detalhe que os outros evangelistas não haviam dito. Uma pedra muito grande. De fato, a preocupação de que precisaria força para tirar. Aí diz, quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Ou seja, quando elas conseguiram enxergar o local do túmulo, viram que a pedra já tinha sido removida. Quem tirou essa pedra, né? Quem fez isso? O evangelista não diz. E diz ainda o versículo 5, elas entraram no túmulo e viram quem? Viram uma pessoa lá dentro, um jovem. E o que é que esse jovem estava fazendo lá? Sentado. Sentado aonde? Do lado direito. E como é que ele estava? Vestido de branco. E elas ficaram muito assustadas, né, vendo aquele jovem lá, vestido de branco, sentado. Ok? E quem era esse jovem? Bom, o evangelista não diz. Mas, versículo 6, o jovem disse para elas: não vos assusteis. E ele continua dizendo: procurai Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Um detalhe aqui importante é essa, que ele fala Jesus, o Nazareno.
Não falou Jesus, o Cristo, né? Seria outra coisa. O Nazareno. O Nazareno quer dizer aquele homem que viveu aqui em Nazaré, o homem terreno. Jesus, terreno. Aquele que foi crucificado. Aí ele diz, ele ressuscitou. Bom, nós estamos lendo o texto, a tradução da CNBB, e o texto original do Evangelho, todos os Evangelhos, o texto é em grego, ok? E eu fiz a pesquisa no grego, e esse termo ressuscitou, ele está escrito assim, egerte, ok? Egerte. Então Jesus, ele, egerte. Bom, o anjo, o jovem, continua dizendo, ele não está aqui, veja o lugar onde o puseram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E aí o capítulo 8, versículo 8 termina dizendo, elas, em temor e fora de si, saíram e fugiram do túmulo. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com temor, ou seja, com medo, ok? E aí aquelas perguntinhas que foram feitas, ok, então quantas mulheres foram ao túmulo? Tudo bem, as 3 Marias, Maria Madalena, porque é importante a gente comparar isso, porque depois nos outros evangelistas a gente vai ver quantas mulheres tinham ou não, etc. Cada detalhe, a mesma pergunta, né? Então, Maria Madalena, Maria, que é mãe de Tiago, e também Salomé. Agora, quem elas viram lá? Então Marcos diz que viram um jovem. Como era esse jovem, não sabemos, né? Mas sabemos que estava vestido de branco, né? E o que Maria Madalena falou? Não falou nada. Ou seja, há a insinuação de que uma delas falou quem vai remover a pedra para nós, do túmulo, né? Mas exatamente entre as 3 não ficou dito quem falou. E, afinal de contas, quem removeu a pedra? Também, se dependesse apenas desse evangelho, a gente não sabe quem removeu a pedra, né? E o que aconteceu com Jesus? Aí a grande pergunta. O que aconteceu com Jesus? A resposta é, se você ler o texto, interpretar pelo texto a tradução em português da Bíblia, a gente pega a resposta que o jovem falou. A resposta dele foi que Jesus, o Nazareno, ele ressuscitou. Ok? Ele ressuscitou. Agora nós não perguntamos, todos nós achamos que ressuscitar, entendemos o que é ressurreição, né? Se eu perguntar a você, Jesus ressuscitou, o que aconteceu com ele? Ah, voltou à vida, né? Estava morto, voltou a viver. Bom, só que ao pé da letra, o Evangelho não diz que Jesus ressuscitou no sentido que a gente entende o que é ressurreição com a nossa cabeça, né? Que ele voltou a viver, ok? Mas o verbo egerte, do grego, tem outro significado. E qual é o significado? Não é exatamente ele ressuscitou, é ele levantou. Ou se levantou, ou ele levantou. Egerte. Porque ressuscitar, o grego usa uma outra palavra, né? Que é aquela que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então a palavra para ressurreição é anástasis, certo? Mas aqui não tem o anástase, tem o egerte, que é se levantar. Esse mesmo verbo egerte, ele aparece também quando lembra aquele fato quando a sogra de Pedro estava com febre, acamada, deitada na cama, né? Estava com febre, ok? Aí Jesus vai lá, toca nela, e ela, o que aconteceu com ela? Ela se levantou. É esse mesmo verbo que Mateus capítulo 8, versículo 15, usa. Ela se levantou, ela egerte. Egerte, levantar. Ou seja, alguém está deitado, se levanta, egerte. Um outro caso acontece, para vocês lembrarem bem, em Mateus 2, 20. Mateus capítulo 2, versículo 20. Lembra aquele caso, depois que Jesus nasceu,
Herodes queria matar o menino, a criança, queria matar Jesus, né? E José, então, tem um sonho. Nesse sonho, o anjo aparece a ele no sonho e diz: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Então, o verbo que o evangelista usa, Mateus usa, é o egerte. Levanta-te, José, levanta-te. Ele estava deitado, realmente estava deitado, e ele vai ter que se levantar. José, egerte. E ele se levanta da cama. Agora, tem um caso diferente. Vocês lembram o caso da parábola que Jesus contou, essa história do filho pródigo. Vocês conhecem a história. O filho diz que o pai deu as coisas dele, ele vai embora e gasta tudo e começa a trabalhar lá no chiqueiro e se arrepende, ok? E diz, na casa do meu pai a coisa é bem melhor do que aqui, eu vou voltar. Aí o evangelho Lucas diz que ele diz assim, levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Levantar-me-ei, né? E diz que ele se levantou. A gente lendo em português, não faz diferença entre levantou ou não levantou. Usamos a palavra levantar. Mas o verbo lá, quando na parábola o filho pródigo se levanta, não é egerte, eu vou me levantar. Ele não estava necessariamente caído no chão, deitado para se levantar fisicamente. Ele diz, eu levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. O verbo usado é um anastas, o mesmo verbo de ressurreição. É como se diz, eu vou ressuscitar e vou voltar para a casa do meu pai. Então você percebe que tem um levantar diferente, não é aquele, é um levantar moral, não é verdade? Não é o levantar como a sogra de Pedro, que estava acamada, nem como José, que estava deitado sonhando, né? Mas, então aqui, voltando aqui ao texto de Marcos, o jovem aqui diz que Jesus, ele ressuscitou, ele egerte. Ele estava realmente deitado, né? Lá na pedra do sepulcro, e ele se levantou, ok? Não é necessariamente um ressuscitou, ele se levantou, ok? Vamos comparar depois os outros textos de Mateus, Lucas e João, para a gente entender melhor essa questão. 50 havia um homem bom e justo chamado José, membro do Sinédrio. 51, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. 52, José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 53, desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. 54, era dia de preparação e o sábado estava para começar. 55, as mulheres que com Jesus vieram da Galileia acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como o corpo ali era colocado. 56, depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado repousaram segundo o preceito. Perguntas. Quantas mulheres foram ao túmulo? Quem elas viram lá? O que Maria Madalena falou? Quem removeu a pedra? O que aconteceu com Jesus? Quem retirou Jesus da cruz? E quem mais? Para que serviu o lençol? Aliás, havia lençol. Onde Jesus foi colocado? Havia uma pedra para ser rolada. Quem era o José que emprestou o túmulo? Onde ele morava? Quantas mulheres viram o sepultamento? Que dia e que horas os guardas foram ao sepulcro? E o que eles fizeram?